A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E levando mais uma porção bíblica, hoje convidando os irmãos e as irmãs a estarem abrindo as Bíblias no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 7, nos versículos do 1 ao 5, nós vamos estar aprendendo mais essa porção bíblica, meus irmãos, com o próprio Jesus Cristo. E eu gostaria de perguntar aos irmãos e às irmãs, quem aí quer aprender com Jesus? Porque essa palavra que eu vou te levar não são palavras minhas, mas são palavras do nosso Jesus Cristo que nos alerta a todo momento na palavra dele. E aqui, meus irmãos, no capítulo 7 de Mateus, na epígrafe diz, continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. E no versículo 1 diz assim a palavra de Deus: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, uma palavra meio dura, meus irmãos, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo para a minha vida e para a tua vida. Meus irmãos, existem pregadores da palavra de Deus, existe o pregador soberbo e o pregador humilde. O pregador soberbo é aquele que acha que a palavra é sempre para os outros, nunca é para ele. E existe o pregador humilde que sabe que a palavra de Deus é para as outras pessoas, mas que muitas vezes também está falando com ele mesmo. Quando ele vai levar uma palavra, quando ele medita na palavra antes, Deus já fala com ele. A não ser que ele não queira receber, né, meus irmãos? Mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós devemos receber, ouvir e pôr em prática. Nós devemos ler a palavra de Deus, não adianta somente você ler e não guardar no seu coração e não colocar em prática. Amém, meus irmãos? E aqui nessa passagem nós vemos Jesus alertando, aqui no versículo 1 ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, meus irmãos, Jesus, como ele é santo e perfeito, e a palavra dele também, Jesus, ele conhecendo o íntimo e o mais profundo de nossos corações, Jesus, ele sabia que ia haver pessoas que muitas vezes iam querer tirar apenas um cisco que estava no olho do outro, tendo uma trave no olho dele, não é mesmo? E então, na palavra de Deus, meus irmãos, pronunciar julgamento não é incomum no ensino do Novo Testamento. Jesus, ele advertiu em muitas passagens bíblicas, e também, meus irmãos, Paulo, ele nos ensina a confiar em Deus para ser o juiz final. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 4, e nos versículos do 3 ao 5,
Eu gostaria de estar levando os irmãos a essa passagem. É 1 Coríntios, capítulo 4, nos versículos do 3 ao 5, diz assim a palavra de Deus. No versículo 3 diz: Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo. Então, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, meus irmãos, aqui nesse versículo 5 diz: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, meus irmãos, Deus, Ele é quem conhece o íntimo e o mais profundo de nossos corações. E a advertência, meus irmãos, não julgue o próximo, dada por Jesus, é contra a atitude de destruir o outro a fim de enobrecer a si mesmo. Jesus, ele diz para examinarmos nossas motivações e conduta, verificando se há hipocrisia. E, meus irmãos, nós sabemos que muitas vezes as pessoas, quando julgam os outros, aquelas características dos outros que incomodam aquelas pessoas, muitas vezes são as próprias características delas mesmas, os hábitos que aquelas atitudes pecaminosas que elas querem que as outras pessoas deixem, muitas vezes são as mesmas atitudes que aquelas pessoas praticam. Então, meus irmãos, se você está disposto a criticar alguém, verifique primeiro suas motivações para tal e julgue-se antes. E nós vamos deixar que a experiência e a compreensão nos guiem, meus irmãos, em direção à compaixão. Então, amorosamente, nós iremos perdoar e ajudar aqueles que estão lutando também. Então, a Bíblia diz que nós devemos amar até nossos inimigos, nós devemos perdoar nossos inimigos, então nós devemos levar estas pessoas em orações diante de Deus, porque Deus, Ele é um Deus que tudo vê, e Deus, Ele quer nos ouvir, Deus, Ele quer saber quem é que está disposto a perdoar, meus irmãos, e Deus, esse sim, Ele pode julgar cada um conforme suas atitudes, conforme suas escolhas. Deus, Ele vai saber julgar cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos ficar com mais esta palavra para nós meditar no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e das irmãs que me ouviram. E eu gostaria de encerrar esse áudio abençoando os irmãos e as irmãs. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?
erros e não olhes meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa